Olá a todos, muito bem-vindos. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook do Curso Êxito e o nosso convidado de hoje é o consultor de segurança e coronel da reserva do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, Wagner Luiz Cardoso Moura. Bem-vindo, professor Moura. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite. O professor Wagner, ele vai falar sobre os caminhos do AVCB para condomínios. E ele é um especialista nessa área quando se trata de segurança. Ele é doutor em ciências policiais, de segurança e ordem pública, é professor universitário e atua como consultor de segurança contra incêndios e autor de diversos artigos e livros, sempre com foco na segurança pública, né, Wagner? Você é o expert no assunto. E em tempos de pandemia, em tempos que todo mundo, pelo menos nos condomínios residenciais, as pessoas estão em casa, né, na maior parte das residências, e claro, aumenta o grande perigo de algum incêndio, algum sinistro, aí a importância do AVCB, que é uma certidão obrigatória, todos os condomínios devem ter essa certidão. E ela, como é que está hoje, assim, esse quesito? Ele é obrigatório para todos os condomínios residenciais e comerciais, né, Wagner? Boa noite, bem-vindo. É isso aí, Cláudia, boa noite. Obrigado pelo convite, né? Sou aí professor também do curso de síndicos do Êxito, né? É um prazer estar aí falando com vocês. Vamos compartilhar conhecimento. Em tempos de pandemia, a segurança contra incêndio, ela ganha contornos mais importantes, né? Porque as pessoas estão em casa. Da mesma forma que aumentaram aí, todos devem ter visto aí que houve problemas aí de aumento de ocorrências com da Lei Maria da Penha, né? Por conta das pessoas estarem em casa. Não seria diferente com a segurança contra incêndio, porque as pessoas estando em casa, as atividades aumentam, os riscos aumentam também. Mas, enfim, o AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O que é importante? Tem uma série de aspectos aí importantes, mas a gente vai aqui falar aqueles mais diretos e mais objetivos, né? O AVCB ele é obrigatório para todos os condomínios residenciais e comerciais. A única edificação que está fora do AVCB são as residências. Então, quando eu falo residência, eu estou falando residência unifamiliar, onde mora uma família. Então, pode ser uma casa, inclusive, gigante, uma mansão, uma casa com 2.000 metros quadrados. Mora uma família lá, não precisa ter AVCB essa casa. Saiu de casa, todos os outros empreendimentos eles têm que ter AVCB. E é uma curiosidade, porque quando a gente pensa naqueles condomínios residenciais, tem lá 200, 300 casas, tipo Alphaville, as casas não têm AVCB. Mas aqueles clubes, geralmente esses condomínios têm clubes, né? É verdade. De festas, ali é diferente, porque ali você tem reunião de público. É onde as pessoas que moram nas casas fazem suas festas. Aquele local, aquele espaço vai necessitar do AVCB. Então, é importante que todos saibam, primeiro, que é obrigatório. Ponto. Porque há pouco tempo que é obrigatório. Não foi sempre obrigatório. Desde 2015 é que nós temos um código estadual, que é o Código Estadual de Prevenção de Incêndios e Emergências. Ele tornou obrigatório essa licença para todas as edificações. Então, é uma novidade. E junto com ela, veio também a fiscalização do Corpo de Bombeiros, porque hoje o Corpo de Bombeiros fiscaliza as edificações. Entendi. Então, é bom que as pessoas estarem atentas a isso. Entendi. Então, os condomínios de casa... Nas residências não há obrigatoriedade, mas no clube sim, claro, porque ali vai receber um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Isso. E quem pode fazer o AVCB? Qualquer bombeiro civil, nem, não, é só o
O bombeiro Não. militar, como é que funciona essa... Não. Na verdade é assim, ó, o profissional correto a fazer o AVCB é o engenheiro ou o arquiteto. Entendi. E ambos, eles têm que apresentar um documento chamado, o engenheiro ele apresenta ART, anotação de responsabilidade técnica, e o arquiteto a RRT, que é a mesma coisa, são documentos equivalentes, onde o profissional ele se responsabiliza por aquele projeto, aquela instalação de segurança contra incêndio. Então é importante que as pessoas, na contratação desses profissionais, que elas sejam criteriosas, né? Procurem saber o que esses engenheiros, esses arquitetos, onde eles já trabalharam, quais os serviços que eles já fizeram. E, na dúvida, eles podem exigir dos profissionais uma certidão de acervo técnico, que é uma certidão que o CREA e o CAL, que são os órgãos que congregam esses profissionais, eles emitem com aqueles serviços que os profissionais já fizeram. Então, é um documento bastante importante, porque ele garante que aquele profissional ele tem experiência. E isso Entendi. é importante. Né? E é obrigatório. É obrigatório. Não. Essa certidão não é obrigatória. Essa certidão é uma dica que a gente dá para quando você for contratar o engenheiro ou o arquiteto, para você saber o que ele já fez, né? Entendi. É mais uma segurança, né? Isso. Beleza, Wagner. E quem é o responsável pelo... Bom, você falou um pouco, né? É o responsável pelo AVCB. E existe sanção para quem não tem esse documento? Quem não tem o condomínio, que não tem o AVCB, que tipo de sanção ele sofre? Quem fiscaliza isso? Quem pode chegar lá e aplicar uma multa? Como é que esse processo de fiscalização é feito? E o que acontece? O que gera isso? Então, o Corpo de Bombeiros, desde o ano passado, aqui em São Paulo, então começou em abril do ano passado a fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros. É importante destacar que o bombeiro, ele não saiu por aí multando todo mundo e nada disso. Pelo contrário, a primeira intenção do bombeiro é sempre de orientar. Tanto que a legislação fala o seguinte: o bombeiro nunca multa logo de cara. Ele faz uma advertência e dá prazo para aquela edificação se regularizar. Então isso é importante saber. Segundo, para chegar numa multa é preciso que a pessoa descumpra essa advertência. E as multas do bombeiro, elas variam a menor multa de R$260 e a maior multa de R$260 mil. Mas é óbvio que é uma gradação até chegar nessa multa mais alta, né? Não é uma coisa simples. E é importante também saber que a falta do AVCB, bom, primeiro ele é obrigatório, então vamos falar da questão da responsabilidade civil e criminal. Quem é o responsável pelo AVCB? Primeiro é o proprietário da edificação. Em segundo lugar, o responsável pelo uso. E quando eu falo responsável pelo uso, eu estou falando de duas pessoas diferentes. Uma é o síndico. Tanto em condomínios residenciais quanto em condomínios comerciais, quem responde pela pessoa jurídica do condomínio é o síndico. Então o síndico é solidário com o proprietário. Só que também existe uma terceira pessoa aí daqueles imóveis locados, que é o locatário. Então, quando não é um condomínio, é uma edificação que foi alugada, o locatário responde solidariamente com o proprietário. Então, eles são responsáveis por fazer o AVCB e por manter os equipamentos em condições de utilização. Ou seja, a manutenção, ela também é obrigatória. E a falta do AVCB, eu estava falando da responsabilidade civil e criminal. Primeiro, vamos dizer o seguinte: se morrer alguém, se alguém se machucar por conta de um incêndio naquela edificação, há uma responsabilização aí criminal e civil. Criminal na questão do crime e civil na questão de indenização, né? Sim. E as pessoas que serão responsabilizadas são essas que eu falei: o proprietário e o responsável pelo uso. Óbvio que
Se houver um acidente, uma edificação sem o AVCB, já é um indicativo de que pode haver uma responsabilização. Se houver um nexo causal, ou seja, uma ligação entre a falta do AVCB com a lesão que a pessoa sofreu, invariavelmente vai levar a uma condenação por falta do AVCB. Uma outra questão é a questão do seguro. As seguradoras, elas querem que as edificações estejam regularizadas. Então, a falta do AVCB pode influir na questão do não recebimento da indenização por parte de quem sofreu o dano. Quer dizer, é importante, não tem como fugir disso. Não o AVCB... compensa. Eu ouço muita gente falar assim, olha, 80% dos prédios não são regularizados. Tá bom, não são, mas estão sendo. Um prédio não ser regularizado não justifica ele falar que os outros não são. E uma outra coisa bastante importante que se fala aí no mercado é o seguinte: edificação antiga não dá para tirar o AVCB. Isso não é verdade, porque o bombeiro ele não obriga que uma edificação construída há mais de 50, 60 anos cumpra a mesma regra de agora, porque seria impossível. O que o bombeiro fez? O bombeiro fez uma norma de transição. Ele fez uma instrução técnica, a de número 43, que ela faz adaptação daquelas edificações antigas. Até porque eles nunca tiveram isso, né? Exatamente. Essas mais antigas nunca tiveram, nem se preocupavam antigamente com isso. Elas nem têm nenhuma certidão de AVCB emitida anteriormente. Você veja bem, Cláudio, olha que legal. Existe até uma norma também do bombeiro para edificações históricas. Edificações com 100, 200, 300 anos. Como é que faz? Os museus, por exemplo, né, que tem um acervo importantíssimo, os quadros e tudo mais. E nós tivemos aquele incêndio no Rio de Janeiro, né, que foi uma perda aí inestimável. Mas o bombeiro tem uma norma para adaptar essas edificações. Então, é possível tirar a AVCB e muitos edifícios estão se regularizando. Aqui em São Paulo, a gente vê esse movimento. Os prédios mais novos é normal, eles tiram a AVCB e renovam. E os prédios antigos estão se regularizando. Esse é um movimento que está acontecendo. E, assim, uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Qual é o prazo do AVCB? Então, o AVCB de prédios residenciais, ele vale 5 anos. Ou seja, o síndico renova o AVCB, eu tiro o AVCB a primeira vez, e dali a 5 anos ele renova novamente. Mas durante os 5 anos, o que ele precisa fazer? Fazer a manutenção, deixar funcionando. Isso é o importante. Mas ele só vai precisar tirar o documento dali a 5 anos. E para prédios comerciais, esse prazo cai um pouco para 3 anos. Entendi. Então, todo esse processo é preventivo, na realidade, né? Porque Sim. A gente teve aquele caso do museu, mas teve aquele pior ainda dos meninos do time de futebol lá do Rio de Janeiro, Flamengo, né? Que morreram no incêndio porque era uma coisa toda irregular também, né? E quanto custa essas taxas do bombeiro? Isso fica assim... Depende do tamanho do estabelecimento, depende do número de propriedades daquele condomínio, seja residencial. Residencial, você disse que não há a obrigatoriedade no residencial casas, mas residencial prédio, sim, né? Apartamento, sim. E então, qual é mais ou menos essa? Ele precisa o prédio. Agora, as casas as residências unifamiliares, que é o nome técnico, né? Uhum. Eu vou falar dos valores, eu vou só dividir aqui, tentar ser didático, e dividir o processo de AVCB, porque as pessoas confundem muito, falam assim, preciso do AVCB. O que é o AVCB? Então, eu vou falar para as edificações maiores. O AVCB, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase de projeto, ou seja, aquele prédio, aquele galpão precisa ter uma planta, essa planta precisa ser eletrônica e ela é aprovada no Corpo de Bombeiros. Nesse momento que dá entrada no Corpo de Bombeiros, é paga uma taxa. Essa taxa é paga em cima da área construída daquele prédio. Então, se o prédio tem 10 mil metros quadrados, ele vai pagar a taxa equivalente a 10 mil metros quadrados.
Para saber o valor dessa taxa, é só ir no site do bombeiro, que tem lá em segurança contra incêndio, muito fácil. A pessoa digita 10 mil metros lá no valor da taxa, vai sair o valor. Então, todo mundo tem acesso a isso, é de graça, é fácil. Tá certo? Primeira fase, aprovou o projeto? Ok. Os síndicos, eles têm que contratar um profissional para fazer o projeto, que é o engenheiro ou o arquiteto. A segunda fase, aquele projeto que está no papel, tudo aquilo que está no papel tem que ser executado no prédio. Então, tem que instalar o hidrante, a iluminação de emergência, o sprinkler, o que for. A medida de segurança que está prevista no papel, ela tem que ser colocada na prática. Essa é a parte mais cara do AVCB, que é a obra. E muitas vezes, os edifícios são antigos, na hora de adaptar, eles não têm alguns equipamentos. Então, por exemplo, eles não têm o hidrante, ou ele não tem iluminação de emergência. Geralmente, todos têm extintor. Mas aqueles equipamentos mais novos, eles não existem, né? Não tem. Então, é aí que se gasta um pouco. Mas aí eu dou uma dica para os síndicos, que é o seguinte. Se o seu prédio não tem AVCB há 10 anos, 15 anos, 20 anos, primeiro, não fique desesperado. Faça em etapas. Mas faça. Não pode ficar parado. Porque a gente sabe que os condomínios residenciais têm pouca verba. As pessoas pagam um condomínio. Então não dá do dia para a noite, de um mês para o outro, fazer uma obra cara. Então o que a gente fala para o síndico? Faz o projeto, a primeira fase que é mais barata. Na segunda fase ele planeja, ele faz uma obra de cada vez. Ele não precisa fazer da noite para o dia. Até porque o bombeiro, se for fazer uma fiscalização, o bombeiro vai orientar, ele vai dar uma advertência e vai dar prazo para esse condomínio se regularizar. Nós temos que tomar cuidado, tem gente que diz que o bombeiro vai multar, que o bombeiro vai prender, e não é verdade. O bombeiro quer que as pessoas se regularizem. E para isso ele está previsto na lei o prazo. Qual é esse prazo? Da advertência, são 180 dias prorrogáveis por mais 180, ou seja, 1 ano no mínimo. Tranquilo. Então aquela coisa, olha, às vezes eu ouço síndicos reclamarem porque estão pressionando, olha, o bombeiro vai... Não, o bombeiro ele dá prazo. E outra coisa, o bombeiro quando ele vai fiscalizar, ele tem uma ordem de fiscalização, é tudo muito organizado. Bom, a terceira fase, fez o projeto, aprovou o projeto, fez as obras, agora é a hora de pedir a vistoria no Corpo de Bombeiro. Nessa vistoria, você paga uma taxa novamente, igual àquela primeira, baseada na área construída da edificação. Mesma coisa, e você pode ir lá no site do bombeiro e faz a calculadora dos emolumentos, o nome técnico lá é emolumento, tem a calculadora, digita o número de área construída, dos metros quadrados, e vai sair o valor da taxa. Pediu a vistoria no Corpo de Bombeiros. O que é essa vistoria? O bombeiro, ele vai, com aquele projeto que foi aprovado, ele vai até o prédio, verificar se aqueles equipamentos estão lá todos instalados, se eles estão funcionando, se eles estão de acordo com a norma. Dando tudo ok, o bombeiro aprova, e aí vem uma fase de apresentação de documentos. O bombeiro é muito criterioso, e aquele profissional que fez o projeto, que é o engenheiro ou arquiteto, ele tem que fornecer os documentos se responsabilizando por aqueles equipamentos. Ou seja, ele tem que se responsabilizar, o hidrante funciona, ele está instalado de acordo com a norma, então o engenheiro ele vai assinar e vai dar uma RT dizendo que aquele equipamento está ok. Terminou isso, sai o AVCB, e todo esse processo ele é eletrônico. Aqui em São Paulo, desde o projeto até o AVCB, ele é todo feito, a pessoa não precisa sair de casa, ela faz pela internet, porque o AVCB sai eletronicamente. E aí, aquilo que eu já falei no início, nos prazos. Todas essas fases, depois que está emitido o AVCB, dali, quando ele vencer, não precisa mais fazer a primeira fase nem a segunda, é só renovação. Aí fica bem mais fácil. Bem mais fácil, menos custoso. Se o condomínio fizer a manutenção, não tem problema, dali a 5 anos vai sair o AVCB tranquilamente. O importante é contratar profissionais experientes, que conheçam, para não
para não contratar. É comum, infelizmente, eu sou muito consultado para processos que param na metade, as pessoas não entregam. E aí vai uma outra dica para os profissionais que forem contratar alguém. Essas fases estão bem especificadas no contrato e exija do profissional, por exemplo, nessa terceira fase, é importante que o profissional vá até o prédio, faça um relatório, ele verifique o prédio todo, como é que está, fotográfico, e avise para o síndico, olha, por exemplo, seu síndico João da Silva, seus extintores não estão recarregados, precisa recarregar, sua bomba de incêndio não está funcionando, ele faz um relatório, o síndico deixa tudo funcionando, e aí pede a vistoria. Mas essas obrigações de quem é contratado têm que estar escritas, e não pague tudo, né? Não preciso nem falar isso, parece que o óbvio, a gente está falando óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Nunca pague tudo, faça uma divisão e a última parcela, ou 40% do total, com a VCB na mão. Porque, infelizmente, há vários aí, eu sou chamado para serviços que começaram e não acabaram, porque não entregaram a VCB. E aí uma outra dica bacana, lá no Via Fácil, é só digitar Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, no Google, que já aparece o site, é muito fácil. O Via Fácil tem um local de consulta, que a pessoa pode consultar se a edificação dela tem a VCB vigente. É só digitar o endereço lá, no estado de São Paulo inteiro. Se tiver a VCB vigente, vai aparecer na tela. Qualquer pessoa pode fazer. Eu adorei essa dica de você entrar no site do Corpo de Bombeiros, você consulta tudo lá, né? Você falou que a pessoa consulta, inclusive, o orçamento que vai ficar, não, orçamento não, é o valor, você falou que é o metro quadrado da sua edificação e você tem uma prévia ali, né? Você não fica tão sujeito a cair aí na mão de profissionais não tão confiáveis, que vão cobrar um valor absurdo, você já tem uma noção disso aí. O site do Corpo de Bombeiros, nós particularmente do curso Êxito, conhecemos, acessamos muito porque nós temos um curso lá de formação de bombeiro civil. Então, quem autoriza a escola a dar cursos profissionalizantes para bombeiro civil são o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar. No nosso caso, estamos em São Paulo e é do estado de São Paulo. É um site muito bom, tem muita coisa lá, vale a pena ser consultado. Por um acaso do destino, quando eu era major, a minha divisão, fui eu que fiz a portaria do credenciamento dos bombeiros civis. Só um adendo, porque eu estudei bastante, escrevi um artigo sobre bombeiro civil. Participei agora da norma NBR que regulamenta o bombeiro profissional civil, enfim, é muito legal essa área de prevenção de incêndios. Sim, é uma área apaixonante. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu gosto de dividir conhecimento, porque nessa área de APCB tem, eu não vou nem falar mentira, tem muito desconhecimento. Então a gente procura sempre estar, para quem puder me seguir no Instagram, todos os dias eu dou uma dica aí de segurança contra incêndio. O meu Instagram é Wagner Luiz Mora, tudo junto, Luiz com S, Wagner Luiz Mora. E eu fiz isso, Cláudia, por uma missão de vida mesmo, de compartilhar conhecimento, porque eu vejo que as pessoas sabem muito pouco, segurança contra incêndio é um assunto muito importante, mas pouco divulgado. Sim. Então eu faço parte. As pessoas nunca acham que vão acontecer ali no condomínio delas ou no prédio comercial delas, né? Verdade, que acontece. Verdade. Wagner, amei conversar com você. Eu não sei agora, ficou faltando algum assunto? Você gostaria de... Você tem um e-book que nós estávamos conversando, né? E você vai disponibilizar esse e-book aqui no nosso canal do YouTube. Hoje não está ao vivo, mas na descrição do vídeo, acessa lá o nosso YouTube, que dá para baixar o e-book do professor Wagner Moura, com tudo isso que ele falou aqui e muito, muito mais, porque a VCB é assunto para horas e horas a fio. Você gostaria ficou faltando alguma coisa que você gostaria de complementar?
Então, Cláudia os espectadores, esse é um assunto vasto, né? A gente deu aqui só um en passant, mas é importante as pessoas saberem, buscarem as informações corretas para não caírem no conto do vigário. Nesse e-book aí, eu escrevi, chama-se Os Caminhos do AVCB, eu dou o caminho para o AVCB de uma forma simplificada, espero que as pessoas aproveitem, tem meus contatos lá, baixem o e-book. Agora, sempre procurem profissionais idôneos e sempre procurem o Corpo de Bombeiros. Tem dúvida? Vai ao Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros é uma instituição idônea, que tem interesse de informar as pessoas, de falar as coisas corretas. E segurança contra incêndio não é brincadeira, principalmente, veja o caso do álcool gel, né? As crianças em casa, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem, não é do AVCB, mas acidentes no lar, e tem aumentado agora, infelizmente, panela no fogo, óleo que cai, a criança que se machuca caindo, criança que olha só, toma comprimido, toma a mãe, o pai, deixa lá o detergente azul, né? Chama a atenção da criança, deixa no chão, a criança vai lá e toma o detergente. Então, você vê, nós estamos falando de incêndio, mas cuidados do lar, de um modo geral, estamos falando de segurança, né, de prevenção de segurança. E o site do Bombeiro, inclusive, tem vários vídeos sobre essas questões de segurança no lar, sobre balão, sobre botijão de gás. Então, é muito interessante, eu sugiro que as pessoas deem uma olhada lá, que é tudo de graça e está à mão essa informação, ela é muito boa. E é uma informação correta, de uma fonte... Sim, super mega fidedigna, né? Que é o site do próprio corpo. Eu gosto muito de acessar lá e acho muita coisa importante e interessante. Muito obrigada, viu, professor, pela doação aí do seu e-book. Eu vou divulgar junto aos alunos também dos outros cursos. O professor Wagner é professor no nosso curso de formação de síndico profissional e nós temos vários alunos que estão nos acompanhando hoje. E eu vou disponibilizar o seu e-book para esses alunos também, tá ok, professor? Bacana. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos continuar falando sobre o AVCB, sim. Vamos marcar um outro bate-papo gostoso como esse, bem instrutivo e informativo. Obrigada, professor. Muito obrigado. Boa noite para todos. Até logo.